Chegou a nossa terceira parte do vídeo e vamos agora para a conclusão da pintura dessa peça. Ela ficou assim no último vídeo, combinado? Então, vamos dar continuidade com a pintura com as tintas PVA da Tec Bond. Vou começar com essa tinta pink. Vou utilizar ela. Vou clarear com branco, porque eu quero um rosa clarinho. Então, lembrando, mais uma vez, as cores são miscíveis, então você consegue criar outras tonalidades. Tô fazendo a misturinha aqui, no rosa, que vai ser a parte de dentro, né, da roupa da Maria. Então, ó, eu vou pincel, tá? Um pincel macio, vou dar uma queimadinha, vamos colocar assim com um pouquinho do marrom, só para ele ficar um rosa um pouquinho mais queimado. E aí, vocês podem brincar com tonalidades, tá bom? Ó, vou pegar um pincel um pouquinho menorzinho, porque os detalhes são mais internos, né? Então, eu não quero correr o risco de sujar. Então, eu peguei um pincel mais fininho e vou agora pintando. Lembrando que, mais uma vez, estou sendo repetitiva, mas para que vocês, né, entendam que o gesso, ele é um material poroso, então ele tem uma certa absorção, e aí você reaplica caso ele tenha alguma perda depois da primeira demão, tá? Mas isso é normal, por conta do tipo de material. Então, vamos lá. Então, você põe. No caso, eu acabei secando e ele não teve essa perda, tá? Mas assim, depende muito da composição do seu gesso. Então, se isso acontecer, não se desespere, passe uma segunda demão que já tá tudo certo. Ó, vou cobrindo aqui. Tá vendo que fica bem delicado, né, esse padrão de cores, mas assim, as cores eu escolhi, porém, vocês pintando, né, vocês podem escolher cores que sejam mais, que combinem mais com a sua decoração, ou com o gosto do cliente que vocês estão vendendo, ou mesmo com uma preferência pessoal. Então, não há obrigatoriedade de seguir essas cores que eu tô colocando, né, que eu defini para minha Sagrada Família. Mas, eu achei que ficou bem harmonioso e gostei bastante do resultado. Passando aqui bem nos cantinhos. Então, sempre que tiver algum cantinho, algum detalhezinho mais interno, use um pincel mais fininho, tá? Ó, vou voltar agora nesse momento, tá vendo essa parte que ficou essa manchinha? Vou passar mais uma demão do azul. Não mais do que isso, porque eu vou ter aquele efeito de pintar e limpar, e ele vai ficar imperceptível. Lembrando, quem assistiu desde o primeiro vídeo, era uma peça que eu já tinha começado, ela já tinha manchinhas de pintura anterior, e eu tô simplesmente cobrindo e finalizando essa peça, porque eu vou presentear para um casal amigo meu, né? Então, ó, vou passar mais uma demão tô passando desse azul, só para ele ficar um pouquinho mais, né, forte, mais coberto, né, nos detalhes que eu quero, e depois eu vou ter todo aquele trabalho de limpar, né, de limpar não, de fazer aquela pintura e limpeza, pinta e limpa, para dar aquele efeito mais envelhecidinho, que vai ser o efeito que a gente fez também assim na blusa do José. Então, vamos lá. Vou usar o verde agora, para pintar aqui a rama, né, que tá na mão aqui junto do José. E aí, vocês podem brincar com tonalidades de verde. Se não tiver mais de uma tonalidade de verde, coloque o verde mais um marrom, um verde mais um pouquinho de preto. E aí, você vai escurecendo. Porque assim, o interessante nessa pintura, você primeiro pinta tudo e depois você vai em alguns pontos colocando luz e sombra. E isso vai dando um efeito mais realista e mais bonito na sua peça, né? Então, eu primeiro tô fazendo essa cobertura inicial, vou cobrindo todos os, né, as partezinhas do gesso com o tradicional, e aí daqui a pouco eu já começo a mesclar mesmo as cores, colocando um pouquinho mais escuro, vou clareando outras partes, e aí a gente vai dando um efeito bem bonito, ó. Pincel fininho, pincel menor, né? Eu uso um pincel macio, que eu gosto mais. Pro gesso, eu gosto muito mais do pincel macio, então, é o tipo de pincel que eu me adapto. E é um pincel reto mesmo, tá? Sem nenhum pincel de efeito. Vou colocar um pouquinho do preto não, minto,
verdinho um pouquinho mais escuro, e começo a fazer os detalhezinhos. Caso você não tenha, pode mesclar algum verde mais claro que você tenha com preto ou com marrom para ele dar uma queimadinha e assim você ter um outro tom que consiga fazer esse efeito de sombra, que é o efeito que eu tô fazendo. Ó, aí eu mesclo, tá vendo, ó, com um pouco de preto para deixar um pouco mais escuro, ponho marrom, e aí vocês vão brincando para tonalidades, ó. Eu vou usando todo o pratinho, né, ó, vou escurecendo. Olha só. Porque aqui nessa parte, olha, se vocês observarem, é como se fosse uma madeirinha junto com esse ramo. Então, aí eu tô colocando, escurecendo como se fosse essa outra parte, ou um galho mais escuro, né? E aí a gente vai dando esses efeitos aí. E no final, ó, quando eu mostrar pra vocês, vocês vão ver que ficou bem bonito. Lembrando de entrar bem assim onde tem mais profundidade, para ficar o efeito de sombra mesmo. Aí fica bem bonito. Olha, aqui eu vou mostrar aqui para vocês, eu já vou levantando, tá vendo? Ó, quando a gente levanta, vocês conseguem observar melhor o detalhe, como é que ele fica, né? Partes mais claras e partes mais escuras, o que acaba fazendo todo sentido. Tô com um pincel agora liner, né? Aquele bem fininho, bem fininho. Aí, o que que eu tô fazendo? Com um marrom mais clarinho, eu vou fazendo como se fosse um contorninho em algumas partes. Eu deixei ele um pouquinho úmido, para ficar mais fluidinho. E aí, eu vou dando detalhezinhos, ó. Vou fazendo como se fosse, fazendo o contorno do pescoço, detalhes na mão, detalhes, a emenda entre a vestimenta e a outra roupa, o detalhezinho entre o cabelo e a face, ó, entre os dedinhos, por quê? Aí eu vou dando, escurecendo um pouquinho e vou dando uma certa profundidade. Caso vocês achem que tá muito forte, só vem assim com a toalha, ó, com a toalha mágica e bate tirando o excesso. E aí fica bem suavezinho. Ah, Cláudia, eu gosto mais firme, então faz mais grosso, né? Um pouquinho mais forte, ó, entre o cabelinho e a face. Então eu venho, isso, obviamente, claro, tá? Deixei uma tonalidade mais clara só para fazer uma sombrinha, um acabamento assim de contorno, ó, entre o rosto e o manto, ó. Faço esse contorno. Então eu venho fazendo o contorno da peça para dar essa profundidade, para dar esse acabamento, ó, bem clarinho, ó, entre os dedos, ó. Lembra que eu tinha feito, ó, vou tirar o excesso, ó. Então, vou fazendo primeiro aqui, ó, dentro da orelha, ó, do José, na outro lado também. Tudo bem clarinho, tá, ó, o contorno do nariz, porque daí a gente vai fazendo todo, né, esse detalhezinho para que fique mais aparente. Tudo isso são pequenos detalhes que deixam a peça, assim, mais rica. E eu vou fazer agora, ó, vou fazer uma misturinha aqui, porque, ó, lembra aquele, ó, já vou misturando aqui, a gente tem que finalizar aqui a parte da roupinha do menino Jesus. Então eu clareei um pouquinho, deixei mais aguadinho e usei um amarelinho, ó. Fiz uma misturinha, um pouquinho de água, deixando um pouquinho mais aguadinho o amarelinho e vou cobrindo aqui a roupinha, né, o mantinho do menino Jesus. Ó, pego mais um pouquinho, deixando o pincel bem limpinho, aí eu já faço o detalhezinho já de contorno, ó, tá vendo? E aí eu venho aqui pintando a parte de baixo. Venho pintando. Aí pode ser umas partes que estejam menos, diluídas, para ficar um pouquinho mais escura, ou se quiser escurecer com algum pouquinho de marrom também pode. Aí a gente faz aquela brincadeira, né, de
de luz e sombra, né? Ou aquele pintar e limpar, daí também fica aquele efeito desgastado, que é um efeito também muito comum, né, nas peças sacras. Então, isso vai muito da percepção de vocês e do gosto pessoal também, tá? Então, lembra aquele detalhezinho da mão? Ó, eu vou utilizar a tinta café com leite só para tentar cobrir aquela parte que ficou trincada. Então, e eu não tenho a tinta que eu pintei, né? Alguns anos atrás, essa primeira parte. Então, eu vou fazer dar uma enganadinha aí com essa café com leite e depois eu já dou aquela escurecidinha do efeito já entre os dedinhos, sabe? Aí ele vai dar aquela enganadinha, vai ficar imperceptível. Tá vendo? Eu dou uma passadinha, uma misturadinha assim um pouquinho na mão, para que não perceba aquela partezinha branca que ficou quando quebrou o gesso, né? Tava guardada há muito tempo. Ó, e eu venho com aquela partezinha bem suavezinha aqui, ó, no corpinho do menino Jesus, aqui, ó, no bracinho, perto da mãozinha no braço, nas costas, para fazer o contorno, ó, perto da mãozinha. Aí vou fazendo o contorno, ó. Olha como fica delicado. Ó, limpa o excesso e a gente começa a fazer esse contorninho, porque ele dá um acabamento super bacana e muito necessário, tá? Se não fizer, não fica bacana. Então façam, porque vocês vão ver toda a diferença. Ó, venho com o pincel agora, com esse marronzinho aguadinho, e vou fazer o quê? Vou sujar e vou começar a limpar. Ó, vou sujar e vou começar a limpar. Pra gente fazer aqueles efeitos desgastados, envelhecidos na nossa peça. Ó, venho, sujo e limpo. Aí você pode pensar para Cláudia, não tá ficando. Fica assim, a gente sempre, quando a gente tira bem o excesso, mas o que fica, ele dá todo um detalhe na nossa peça. Ele dá uma envelhecida, como se fosse uma ação do tempo, como se tivesse tido uma ação do tempo sobre essa peça, né? Uma peça antiga, uma peça sacra, então dá toda a característica que a gente precisa. Então, ó, eu posso dar batidinha com a mão, mas eu prefiro também com a toalha mágica, ó. E vou fazer esse sombreamento ali, apesar que eu vou pintar a base de preto, tá? Mas eu quero essa parte aqui já ter um sombreamento, essa parte ficar mais próxima aí da base. Faço só esse sombreamento aí, porque essa parte bem rente à base, ela fica bem sombreada e fica bem bonita. E agora é só questão de fazer mesmo esses detalhes e já estão bem no finalzinho. Bem no finalzinho mesmo, ó. Vou dando essa envelhecidinha. Aonde mais eu achar, onde o coração mandar, dar essa envelhecidinha, ó. Porque fica bem realista, né? E bem parecido mesmo com uma peça envelhecida ao longo do tempo. Aí, se quiser repassar em alguma outra parte que vocês consideram que precisa ficar um pouquinho mais escura, a hora é essa, né? Lembrando que não tem padrão, é só... Vou fazer agora aqui na parte de trás, ó, essa sujadinha, que é o envelhecido aí com o tempo. Fazendo aqui atrás, ó, na junção ali, junto bem ao corpo do José, ó. Sempre esses vincos, olha, de tecido, dobras do tecido, ó, tá vendo? Todas essas dobrinhas do tecido, a gente trabalha com essa questão de luz e sombra, né? No caso, eu tô fazendo a sombra. E caso, ó, queira escurecer mais algum pontinho, como eu tô fazendo aqui com o manto do José, a hora é essa também. E aí, vai fazendo vai escurecendo assim, ó. Eu acho que já tá legal, ó. Vou só mexer aqui mais um pouquinho, mas já considero que tá bacana, no meu gosto tá bacana. Agora, eu vou vir com a tinta preta, tá? Eu vou utilizar a tinta preta na base. Eu quero a tinta preta na base da peça. Toda a base da peça eu vou pintar de preto. Poderia ser toda num dourado, dependendo do que você vai fazer, dependendo do cliente, dependendo né?
Pode ser toda prateada, pode ser toda dourada, pode ser numa cor mais, um vermelho metálico, mas eu gosto do preto. Eu acho que fica elegante e ele destaca, né, sendo preto, eu acho que ele acaba destacando o que tá na parte de cima. Mas é uma preferência pessoal, tá? Então, como não existe certo, não existe errado, mas é uma preferência mesmo pessoal. Nesse preto eu ainda vou fazer um detalhezinho dourado, tá? Depois dar uns pontos aí de iluminação, mas assim, eu quero a base preta mesmo para ele dar o destaque em toda a pintura, né, que foi feita na parte de cima. E aí eu faço todo o contorninho da peça com a preta, a tinta preta PVA da Tech Bond. Ó, tá tudo pintado. Olha que bacana que ficou, né? E agora, com uma tinta dourada, um pincel macio, pode ser chanfrado, ou pincel que vocês tenham mais macio, tira, bate o excesso, ó, e dá uma sujadinha. Pode dar uma sujadinha, uma limpadinha, só para ele dar um certo efeito, né, dourado. Ó, bem pouco, assim como um acabamento em algumas partes. Ó, vou mesclando aqui, ó, para ele dar uma desaparecidinha. Pronto, ó. Só para você ver uma certa iluminação, assim. São só detalhes. E aqui, no entorno da vestimenta da Maria, aonde eu achar que deve ter um certo dourado, eu passo também um pouquinho, né? Aí ele dá um certo acabamento aí com uma tinta dourada. Se você não tiver tinta dourada, você pode misturar a purpurina, né, com um pouquinho de cola de silicone e um pouquinho de álcool. E ele fixa também na peça e fica excelente. Feito isso, feita essa pintura, deixando secar, olha como é que ficou, a gente vai envernizar, para que ele tenha acabamento e fique bem, né, fixo todas as tintas e que você tenha uma melhor durabilidade. Tô utilizando o verniz da Tech Bond. Esse verniz, ele tem um certo acetinado, né, lembrando de mexer sempre antes de pulverizar. E aí eu vou fazer para que ele tenha um certo brilho, tá? Se vocês não quiserem brilho, é só passar o verniz fosco, que da Tech Bond também, que fica um efeito lindo demais. Mas nessa peça específica, eu coloquei esse verniz mesmo, ele tem um certo brilho, e eu achei que ficou muito elegante a peça acabada. E o que que vocês acharam? Contem pra mim. Olha que linda que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.